Alegria estar com os irmãos essa manhã. Eu não ia pregar essa palavra que eu vou pregar agora. Eu ia falar sobre igreja, um híbrido sociológico. Mas eu vou falar sobre o mais lindo da divindade, é a sua humanidade. Por que eu mudei? Eu tomei café agora de manhã com um pastor que chegou lá no hotel, eu não o conhecia, ele está aqui. E ele soube que eu estava hospedado lá, ele pediu 1000 desculpas e pediu para falar comigo. Ele abriu o coração. E o que esse homem está passando na sua comunidade é assim, inacreditável. Eu às vezes me espanto com o nível de maldade que a gente pode encontrar nas nossas igrejas, nos nossos ministérios. Eu às vezes me espanto com como o crente pode ser ruim, perverso. Tudo em nome de Jesus. Quem é pastor sabe do que eu estou falando. Quem não é pastor só imagina, né? Eu e você sabemos que 99,9% das igrejas não é uma Getsemane. A gente gostaria que fosse. Mas Getsemane não foi Getsemane a vida inteira, começou lá. Mas nem toda chega a essa estrutura, onde o pastor consegue uma equipe grande de gente fiel e que caminha por longos anos até a gente construir uma estrutura onde a gente possa respirar um pouco. 99% dos casos, o pastor ele bate o corner, ele corre para a área, cabeceia, vai para o gol e agarra. E se tomar o gol é xingado. É assim ou não é? Você dá uma mão, não adianta. Por que não deu a outra? E se você der a outra, mas você também não tem perna? Aí tu dá a perna, mas para que você vai ficar com a outra? Dá a outra também. Você dá tudo, nunca é suficiente. Isso é uma cultura, isso vem lá do Éden. Vendo a mulher que era a árvore boa para dar entendimento. Para que você quer entendimento, Eva? Para que você quer mais? O Senhor te deu tudo, só aquela bendita árvorezinha que você não podia mexer, tu foi mexer exatamente nela. Para que quer sempre mais? Sai do Egito, tirou a gente do Egito para morrer aqui dentro do mar? Tá bom, eu abro o mar. Chega do outro lado, nos tiraste do Egito para morrer de sede? Tá bom, eu firo a pedra, tiro a água da pedra. Tiraste do Egito para morrer de fome? Tá bom, vai voar galinha, codorniz e vai cair no terreiro. Mas a fome voltou, tá bom, vai sair pão da terra. O povo reclama a vida inteira. O povo usando um neologismo, insatisfazível. Isso não existe, né? Mas não se satisfaz nunca. E aí, esse colega nosso, ele foi tão ferido e traído, que ele tentou suicídio. Semana passada, eu estava em Recife, e também no hotel onde eu estava, ouvi a história de um pastor que há 26 anos não tirava férias. Tirou férias, quando voltou, ele tinha sido demitido. Fizeram uma assembleia e o demitiram. 26 anos. Então a gente sabe que pastorear é uma bênção, é glorioso, mas é doloroso também pra caramba, é dolorido. Pode fazer muito mal à nossa alma. E a gente que roda país e parte de mundo, gente que conseguiu aparecer um pouquinho mais, acaba adquirindo confiança e visibilidade, a gente que vai ouvindo pastores, a gente muitas vezes acredita que já ouviu tudo que dava para ouvir, mas a gente sempre surpreende com uma trairagem maior. E aí a gente ouve corriqueiramente, será que vale a pena mesmo desenvolver o ministério? Será que vale a pena continuar sendo pastor? Eu sou pastor há 31 anos, há 29 anos na mesma igreja.
E eu sempre achei muito difícil ser pastor, mas nesses últimos anos, na minha concepção, o ser humano tem piorado tanto, mas piorado tanto, a raça humana tem arrefecido tanto na sua consciência, que está cada vez mais difícil. Essa polarização na qual a gente vive, na qual a gente existe, todo mundo com pedra na mão, as pedras estão sendo trocadas por todos os lados, tudo dá briga, você não pode falar mais nada. Dizer que menino é menino, menina é menina, te leva a juízo. Difícil ser ministro e ser saudável, emocionalmente falando. Mas o difícil não é impossível. Eu não comungo da ideia de alguns pastores que dizem assim, não, o ministério é isso mesmo, é batalha mesmo, é carregar fardo, é quase uma desgraça. Não pode ser. O fardo de Jesus é leve, mas nem sempre o da igreja o é. Nem sempre o fardo do ministério é. E por que o fardo do ministério é diferente do fardo de Jesus? Porque de repente nós estamos desenvolvendo o ministério de forma errada. Ou nós estamos sendo quem somos de forma errada. Aí, em função do que eu ouvi do nosso colega, eu queria falar sobre esse tema aí. Quando eu olho para Jesus, o nosso divino Deus, nosso Senhor, o que eu mais acho mais lindo nele é a sua humanidade. Porque com a divindade de Jesus eu me identifico muito pouco. Eu não consigo viver e Jesus conhecendo os intentos de seus corações. Quem me dera conhecer os intentos do coração de quem está do meu lado. Porque tem gente que está do meu lado me chamando de pastor, me dando um abraço por trás e enfiando uma faca. Aí quando ele vai embora com um sorriso, eu percebo que eu estou sangrando. Quem foi? Foi quem me deu um abraço me chamando de pastor. Meu mestre, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Quando você pisca o olho, levou 100 ovelhas tuas e abriu uma comunidade ali do outro lado e disse que foi Deus que mandou. Quem me dera conhecer os intentos do coração do homem. Então eu não me identifico com a divindade, agora com a humanidade, com Deus que na cruz disse, Deus, por que me desamparaste? É com isso eu me identifico. Quantas vezes a gente acordou de madrugada e não foi para orar não, foi para chorar mesmo. Aliás, a gente não acordou, a gente não dormiu. Mentezinho, ó. Essa semana, deixa eu ver se dá para passar aqui. Não vai mostrar lá. Me mandaram um videozinho, cara, que eu achei assim brilhante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só vê se você se identifica. Quando o pastor para tomar um cafezinho. Deixa eu ver se dá para passar. Acho que vocês viram, né? O pastor parou para tomar. Laura, esse mês a contribuição não tá legal. Senhor, abençoa o esposo da Valquíria. Senhor, liberta o filho da Luana. Preciso fazer uma caminhada no lar essa semana. Tô com vontade de tomar sorvete. Hoje é aniversário do Marcos. Preciso terminar de ver a Maria. Faltou o culto de novo. Tenho que ir na casa do Senhor. Me dá uma palavra pro culto de amanhã. Me leva no dentista. Acabou a comida amanhã. do cachorro. Qualquer hora eu vou ficar doido. O pastor está tomando um cafezinho, a mente dele está assim, no final ele diz, acho que eu vou ficar doido. Eu falei, sou eu, né? Somos nós, é nós, né? A cabeça do pastor é uma doideira, cara. E as ovelhas pensam que sabem o que é isso. Por isso que elas dizem assim, ó, mas o senhor não pode fazer isso, o senhor devia fazer aquilo, o senhor não tinha direito, o senhor tem que... Ou seja, eles acham que sabem mais de nós do que nós mesmos. Aí, como eu já disse para um adolescente, você já foi pastor? Eu falei, não, engraçado, eu já fui adolescente. Então é mais fácil eu saber de você do que você de mim. Mas aí, quando a gente é o que a gente é da forma certa, a gente continua sofrendo, mas a gente não sofre alguns problemas que a gente sofre quando a gente é agente da forma errada. Aí, eu queria ler esse texto com vocês, Mateus 26, 36 e 46, e mostrar para vocês por que o mais lindo da divindade para mim é a sua humanidade. E diz assim, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Veio para cá também, né, Paulo? Viu? E disse aos discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali.
orar. Ensinando para nós que é o momento do grupo, mas não pode faltar o momento meu. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Esse é Jesus, tá? Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora e descansai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Então, algumas lições para a nossa vida nesse particular. Existe um momento de dormir e existe um momento de orar. E quando a gente não entende isso, ou a gente para de dormir, ou a gente para de orar. E às vezes nem dorme nem ora. Eu fico pensando por que o texto registra o fato de Jesus ter levado 3 discípulos para lá. Uma vez que eles ficaram no lugar e ele queria estar a sós com o Pai. Por que o texto registra a realidade dele voltar e os caras estarem dormindo? Para que está registrado isso lá? Foi lá de novo, voltou, os homens estão dormindo de novo. Para que isso está no texto? Ele foi a terceira vez e disse: agora dormir. Nós não vamos dormir mais, eles já dormiram a noite toda. Na hora de orar, eles estavam dormindo. Mas na terceira vez, quando Jesus mandou dormir, duvido que eles iam dormir, porque eles já tinham dormido. Eu acho que Jesus quer ensinar a gente que nós precisamos restaurar, principalmente como ministros, a nossa capacidade de autogestão. Porque nós somos absolutamente capazes de nos perdermos em nós em função das nossas múltiplas atividades. Em função do muito que a gente tem que realizar todos os dias, independente do tamanho da nossa comunidade. E aí, esse texto também me mostra um Deus que, quando homem, mostra para mim e para você que passou por angústias e tristezas e quis, porque homem, se livrar daquilo para o que veio, sofrer no nosso lugar. Pai, se for possível. Não é possível, filho. Você sabe para quem encarnou. Você sabe para que você foi chamado. Você sabe qual é a tua missão. Mas mesmo sendo Deus, Ele revela a sua fragilidade. Ele diz que a sua alma se entristeceu até a morte. O texto diz que ele angustiou-se. Isso é explícito. Aí, nesse episódio de Jesus, eu aprendo 2 coisas fundamentais que eu acho que, se a gente praticar, nós vamos conseguir desenvolver o nosso ministério até o final, desenvolver com honra e terminá-lo saudável. O que eu aprendo nesse texto? Veja se não está isso no texto aí. Nesse texto, eu vejo um Deus homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus.
Jesus era totalmente Deus, Jesus era totalmente homem. E esse homem, embora Deus, diz o texto, a minha alma está triste até a morte, a minha alma está angustiada. Deus me livra disso para o que tu me chamastes e para o que tu me enviaste. É o Deus mostrando a sua fraqueza, mostrando o seu medo, mostrando a sua fragilidade. Ele não falseou os sentimentos. Jesus na crucificação, eu tenho uma palavra sobre esse texto lá, a Bíblia diz em todo o evangelho que ele foi como ovelha muda para o matadouro. O acusaram, ele está em silêncio. O acusaram, ele não abriu a sua boca. O agrediram, ele permaneceu em silêncio. Mas quando chegou a hora nona, diz o texto, bradou Jesus em alta voz: Deus, por que me desamparaste? Por que Jesus ficou em silêncio durante tanto tempo? Porque ele estava dentro do seu limite, da sua capacidade. E por que ele grita na hora nona? Porque ele passou do limite. Jesus revela a sua humanidade plena. Imagine, irmão, se alguns de nós estivéssemos lá na crucificação, porque nós vivemos hoje num tempo onde temos crentes que parecem mais santos do que Jesus. Jesus perto deles parece carnal. Imagina Jesus crucificado aqui e Jesus dá um grito desse: Deus, por que me desamparaste? Algum de nós ia tocar no pé dele: ô Jesus, está amarrado em nome de Jesus, deixa de ser frouxo. Como é que vão acreditar que tu és Deus se tu está dizendo que o teu Deus te abandonou? Só que Jesus era um Deus homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Jesus não se preocupou com a sua imagem. Jesus não se preocupou com o que pensariam. Jesus não preocupou em não ser visto como Deus. Jesus só foi honesto com as suas emoções. Só isso. Aqui diz: então lhe disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus, ao revelar a sua fraqueza, ele revela também toda a sua humanidade. E quando faz isso, ele podia ter a sua deidade questionada. Que Deus é esse? Tão frouxo. Que Deus é esse tão frágil? Que Deus é esse que acredita que o Pai o abandona? Que Deus é esse que tenta fugir da missão? Que Deus é esse? Bom, Jesus não se preocupa com o que pensam dele. Jesus tinha muito a perder, mas e nós, irmãos? O que nós temos a perder se a gente revela a nossa humanidade? E se a gente não tem tanto a perder como Jesus, por que nós falseamos tanto as nossas emoções? Nossas reuniões de pastores, irmãos, elas são muito falseadas. Como é que está lá, irmão? Só vitória, só vitória, só vitória. Nada, só mentira, só mentira, só mentira. A gente só compartilha a vitória. Eventos como esse, o pastor Jorge, ele é muito pastoral, ele gosta de cuidar. Ele é pastor. Ele sabe o que a gente sofre, o que a gente passa. Eu, em Recife, o pastor Ricardo está lá da igreja de Nazareno, ele falou: pastor, uma das vezes que o senhor mais me abençoou foi quando o senhor estava no púlpito da sua igreja, eu estava no púlpito da minha igreja, e eu vejo o meu celular chamar minha irmã. Minha irmã luta contra um câncer muito agressivo hoje. Aí eu vejo que a minha irmã, eu estou dirigindo o culto, dou um toquinho, aí a imagem da minha irmã aparece carequinha. Quando eu vejo a imagem da minha irmã careca, eu desabo no púlpito. Eu não aguento. Não aguentei ver minha irmã daquele jeito. Eu tentei continuar o culto, mas eu não consegui. Eu falei: irmãos, eu não tenho condição. Acabei de ver a imagem da minha irmã careca. Eu não tenho mais condição. Quero que vocês orem por mim, nós vamos terminar o culto, vamos embora para casa. Terminei o culto, vamos embora para casa. Eu nunca fui tão amado, tão acolhido, tão abraçado. Eu nunca me senti tão forte.
Eu entendi naquela manhã o que Paulo queria dizer quando disse: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Mas por quê? Porque há algum milagre na fraqueza? Não. Porque quando a gente admite fraqueza, a gente admite nossa humanidade. E Deus só trabalha com humanos. Deus não trabalha com super-homens. E muitas vezes nós, com medo de revelar a humanidade, vendemos uma imagem de super-homem, de Mulher Maravilha. E aí temos a sensação de que Deus nos abandonou. Ora, super-homens não precisam de socorro, a não ser que seja pela criptonita. É criptonita que você está enfrentando? Não, então você não precisa de Deus. Mulher Maravilha não precisa de Deus. Jesus revela a sua humanidade. Nós, no ministério, em grande escala, inconscientemente, somos, pela figura do pastor, sequestrados na nossa humanidade. É como eu digo, o PR entrou na frente do Neil em 17 de outubro de 1990. Depois que o PR entrou na frente do meu nome, o PR ia aparecer mais do que o Neil. É como se o sujeito fosse sequestrado pela função. E aí, você desenvolve o papel, o personagem da função, e não tem mais direito de ser o sujeito que você é. E o que acontece? Há um litígio entre o ser funcional e o ser existencial, o sujeito e o personagem. E esses personagens entram em litígio. Porque existem aqueles domingos, aqueles dias, como o Jorge falou, que a gente está aqui no culto, a gente tem que estar bem, né? Eu falo, às vezes a gente está ali em algumas igrejas, a gente fica atrás da porta, quando toca o introito, é que a gente entra. Aí aqui atrás da porta, senta assim, ó Deus, eu queria estar em qualquer lugar, menos aqui hoje. Jesus, que desgraçado, aquele diácono entrou no meu gabinete agora, miserável, ele sabia que eu vou começar o culto, Jesus amado. Nem eu. Satanás. Eu também não converso com ninguém antes do culto. Aí tu tá ali, ó, cara, angustiado, teu filho fez isso, tua filha fez aquilo, e cara, você tá cheio de problema. Tocou, entrou, chegou a hora de tu entrar, aí tu passa atrás daquela porta, graça e paz, igreja. Olha, diga pro irmão que está do seu lado, vai ser uma bênção na tua vida, aleluia. E a igreja vem abaixo. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que tem nessa porta aqui, cara? Que o cara aqui atrás estava querendo morrer, ele passou por essa porta. É outro ser humano. É outro ser humano. O que aconteceu desse cara dali para cá? Personagem. Mentira. Hipocrisia. Só que o personagem diz para o sujeito, o pastor diz para o Neil: muito bem, Neil, você superou tudo e fez o que tinha que fazer. Nem sempre. Eu não superei, não. Eu tive que vestir a capa mesmo. Porque depois da função, a gente quase que perde o direito de ser quem é. Agora pensem comigo, Jesus não teve, mesmo sendo Deus, medo de revelar a sua humanidade. E nós, por que nós temos medo de revelar a nossa humanidade? Talvez por algumas razões. Primeiro, medo de solidão. Ou seja, que nos abandonem, caso descubram o que de fato somos e sentimos. Pastor, porque se a gente mostrar fraqueza, eles não vão me respeitar mais não, eles vão abandonar a gente. Pô, olha, irmão, se alguém te abandona porque você revelou sua fraqueza, porque você revelou tua humanidade, esse abandono não é abandono, isso é livramento. Porque quem não reconhece a tua realidade frágil, não respeita a tua fraqueza, teus limites, não ama você. Ele é um consumidor da tua imagem, do personagem que você construiu.
E o que acontece? Por causa desses consumidores da nossa imagem, por causa dos consumidores da nossa função, nós subjugamos, sepultamos a nossa realidade, a nossa verdade. Então, viver assim é preferir a comunhão da mentira do que a solidão da verdade. Por que você está comigo? Ah, porque você é o cara. E se eu te falar que eu não sou, então não estou mais contigo. Então eu prefiro essa solidão da verdade, ser abandonado porque não suporta a minha humanidade, a minha fragilidade, do que juntar uma multidão de consumidores que de fato consomem o que eu pareço ser e não o que eu sou de verdade. Estão conosco, mas não aceitam a nossa humanidade? É comunhão? É, mas é uma comunhão causada pela mentira. Essa comunhão é diabólica. E qual é o problema dessa comunhão? Porque o pai da mentira é o diabo. Muitos de nós não entendem por que não conseguem formar uma equipe de relações verdadeiras e confiáveis. A coisa mais difícil do mundo hoje é formar uma equipe de líderes confiáveis. Porque você investe, você treina, você manda para curso, e ele treina 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando dá o 4º ano, vaza. Aí você tem que começar tudo de novo. Aí acha outro, te trai. E você de novo. E, meu Deus do céu, quando é que eu vou ter uma equipe? Quando eu falo a nossa equipe pastoral, nós somos 10 pastores de tempo integral, e fora os líderes que não são de tempo integral. Esses 10 pastores de tempo integral que a gente tem na nossa igreja, nós estamos juntos há 25 anos. Nos chamamos pelo nome. Não são todos. O Giovanni, meu líder de adolescente, tem 18 anos. Se converteu na igreja, foi adolescente na igreja. Aí você fala, meu Deus, como é que você consegue juntar gente boa por tanto tempo? Vivendo uma relação de verdade. Vivendo uma relação humana, não religiosa, não só eclesiológica. Uma relação onde a gente não conversa só sobre igreja, onde a gente não conversa só sobre ministério, onde a gente conversa sobre humanidades, onde a gente fala besteira, onde a gente brinca, onde a gente se diverte, onde a gente chora, onde a gente mostra o que a gente é. Uma relação na qual a gente tira as máscaras. E quando nós conseguimos a graça de viver um negócio desse, isso não é utópico, isso é possível e é real. Nós vivemos uma relação, acredite, que dentro da qual se dispensa a palavra. A gente desenvolve diálogos nos quais a palavra é desnecessária. Porque nós olhamos um para o outro e falamos assim, ih, rapaz, Denilson está bem não. Isaías, está sabendo alguma coisa de Denilson? Não? Pô, pastor, estou sabendo, ele abriu o coração assim, a gente vai atrás de Denilson. Aí você olha para Lindoval e diz assim, pô, Lindoval, rapaz, Lindoval está ruim hoje, hein, cara? Tu viu? Pô, também achei, pastor. Está sabendo alguma coisa? Não. A gente pergunta a outro. Mas a gente se conhece. Então, mais importante do que tentar encher esse salão, nós temos que arrumar os 2 ou 3, ou 4, ou 12 que vamos auxiliar. Porque até Jesus, quando Deus, que veio com a missão de salvar o mundo, ele precisou arrumar 12. E no meio dos 12, ele separou 3. E entre os 3 ele tinha 1. Níveis de relacionamentos. E nesses níveis de relacionamentos, ele foi humano totalmente. Gente, eu preciso falar com o pai, vocês vêm comigo? Vamos, Jesus. Mas de que tipo de ajuda que a gente pode dar, né? Só é o filho. Mas venham comigo. Jesus mostra a sua humanidade. Ele revela a sua fraqueza. Então, porque tantos de nós não conseguem formar essa equipe, porque tantos de nós vivem sendo traídos, muitas vezes porque falta verdade. A gente é chefe e não é membro do mesmo corpo.
O PR nos fez sentirmos superiores. E muitas vezes nossas relações são sempre de cima para baixo, de baixo para cima. São ministros que dizem para os seus: sabe com quem você está falando? Eu sempre digo: sei, com alguém que não se enxerga, que não sabe o que é, e que se esconde atrás de um título. Um Deus que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. E nós, por que nós temos medo de mostrar nossa humanidade? Medo de solidão? Talvez, mas pode ser por amor, medo de decepcionar os outros. Ou seja, de que os outros se entristeçam com a nossa tristeza. Pastor, nós precisamos ser referencial de santidade, referencial de resiliência, referencial de força, referencial de perseverança, referencial, sobretudo, de verdade. Seja resiliente. Mas mesmo Deus tem limite. Sim, a vara da goiabeira entorta até o chão, mas também quebra. O elástico, por mais forte que seja, distende, mas arrebenta. Então por que a gente tem medo de entristecer os outros? Então eu lhe digo, se tal tristeza não for fruto de solidariedade com a tua dor, mas decepção por causa dela, por favor, entristeça essa gente. Porque eu e vocês somos privados de algumas realidades, né? Quantas pessoas estão maus, ruins, desanimadas, abatidas, sobrecarregadas nessa pandemia. Então, a nossa saúde emocional como sociedade adoeceu demais. Pessoas angustiadas vão para a igreja e dizem assim: ó Deus, usa teu servo para falar comigo hoje. Manda uma palavra no coração da tua serva está abatida, tua serva está sobrecarregada, tua serva precisa de um segundo toque do Senhor, de uma nova unção. E ela senta lá no último banquinho, fica ali quietinha na dela. Aí Deus usa o servo e parece que só está Deus e ela dentro do santuário. E ela vai para casa cheia de alegria, porque Deus falou comigo. Bom, o problema é que muitas vezes essa senhora somos nós. A gente vai para a igreja cansado, sobrecarregado, desanimado, abatido, querendo desistir, e a gente gostaria de poder sentar no último banco e dizer: Deus, usa teu servo, tua serva para falar comigo nessa noite. Só que você não pode, você tem que ir lá para frente, ficar em pé e pregar a si mesmo. Você perdeu o direito à escuta. De modo que se a gente falseia essa realidade, de que a gente não sente isso, que a gente não demonstra tristeza com medo de entristecer, e se as pessoas nos deixarem porque nós estamos tristes, mais uma vez passamos por livramento. Tantos de nós sofrem porque a gente tenta manter na igreja gente que não é igreja. Disse alguns meses atrás, rodou a rede social: a grande parte da liderança evangélica brasileira está doente porque está tentando extrair fruto do Espírito Santo em gente que não se converteu. Mas são membros da nossa igreja. A gente tenta discipular gente que não nasceu de novo. Gente que não teve a humanidade restaurada no Evangelho. Porque o que o Evangelho faz em nós, sobretudo, é restaurar a nossa humanidade. Porque foi a humanidade que foi quebrada no pecado. Antes do capítulo 3 de Gênesis, Deus visitava o homem todo dia, no romper do dia. E era uma festa. Mas quando o pecado entra, a ruptura se estabelece em todas as direções. Primeira ruptura entre o homem e Deus. O homem esperava Deus com alegria. Agora Deus chega e ele se esconde. Então há uma ruptura teológica. Aí há uma ruptura mental. Porque
Deus está procurando Adão, Adão está tentando se esconder de Deus atrás de uma moita. Aí Deus, como bom pai, passa perto de Adão e diz assim: Adão, Adão está aqui, ó. Onde tu estás, Adão? Adão, onde é que tu estás? Adão está atrás da moita. Ô Adão, cadê? Imagina Deus perguntando: Adão, onde é que tu estás? Como que um cara pode imaginar se esconder de Deus? É porque ele teve uma ruptura mental, de diagnóstico, capacidade de diagnóstico. Aí ele está vestido. Quem te mostrou que estavas nu? Aí ele diz: a mulher que tu me destes. Há uma ruptura sociológica. O outro, que foi resposta de Deus para a minha necessidade, agora vira a razão da minha desgraça. Aí só para que tu não te esqueças, essa mulher que me deu foi o Senhor, não pedi nada não, tá? Teológica, ruptura teológica, mental, sociológica, familiar. E no final são expulsos do Éden, ruptura ecológica. Nós vivemos a ruptura. Nós passamos a ser seres humanos de forma errada. Quando o Evangelho entra, o que o Evangelho faz? Ele restaura a nossa humanidade. E aí eu não fujo mais de Deus. Mas também não acuso ninguém com relação ao meu pecado. Eu assumo meus erros. Eu não falseio sentimentos. Eu não finjo ser o que não sou. Eu volto a receber a capacidade de viver verdade. É o que o Evangelho faz em nós. Só que muitas vezes em nós não é essa verdade, não há humanidade, a performance. Por que nós não mostramos nossa verdade? Talvez, em terceiro lugar, por falta de amor próprio. Esse é o amor mais difícil da gente encontrar no mundo hoje. E de todos os amores, o amor próprio é o mais importante. Por quê, irmão? Eu falo falta de amor próprio. Porque quem prefere a companhia de quem só ama a sua imagem e se anula para não entristecer aqueles que nem se alegrarem com você conseguem, não se ama. Eu falseio para não perder gente. Ah, então tu merece essa gente que tu mantém com a tua falsidade. Eu maqueio verdade para não perder gente, ou maquio, não sei como é que fala. Então tu merece essa gente que você está mantendo lá. E quem mantém gente assim, não se ama. Porque o amor próprio, irmãos, ele me ensina a perder gente. Me ensina a perder coisas. O amor próprio faz de mim um campeão. E o campeão é aquele que sabe perder. Ganha quem sabe perder. Uma vez me perguntaram assim lá na igreja: pastor, o senhor não fica triste quando o senhor perde gente, não? Eu falei: não perco gente, nunca foram minhas. A gente só perde o que é nosso. Deixa aí. Por que eu tenho que ficar mantendo no meu rebanho gente que a gente sabe o coração não está mais ali? E a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Deixa aí atrás do seu tesouro. Se o seu tesouro não está aqui. Não acontece na tua igreja? Nessa pandemia, a igreja ficou fechada há 1 ano e meio quase, só online. Aí, um dos ministros de louvor da nossa igreja está conosco há tantos anos, cara, assim. Aí foi num domingo lá, do culto online, aí chamou a pastora, minha esposa é ministra de louvor da igreja.
Aí, pastor, a gente veio aqui comunicar na hora da mensagem que a gente está saindo da igreja, tá? Aí André falou assim, é mesmo? É, pastor, estamos saindo. Aí André, como a gente sempre faz, tá bom, querido, Deus abençoe, vai com Deus, tá? Aí como você não pergunta, né? Mas por quê? O que aconteceu? Não vá não. Fique. Aí a esposa fala assim, sabe como é, né, pastora? Eu falei, como é o quê? Ela falou, como é o quê? Não, porque as coisas já não são mais como antigamente, né? Então vocês têm que ir mesmo, né? Tem que ser como antigamente. Então vão, Deus abençoe. Precisa dar uma cartinha, a gente dá para vocês e tal. Aí ela olha para mim, posso falar, fulano? Posso falar? Pode falar. Aí André falou assim, não fala não quero ouvir não. Vai com Deus. E foram. Aí eu pergunto para vocês, o que é que essas pessoas devem estar falando a nosso respeito? Bem ou mal? Porque nós criamos uma cultura na qual as pessoas não são importantes, elas são imprescindíveis. Elas têm a sensação de que se elas forem embora, elas estão nos punindo. Vou punir a igreja com a minha ausência e mais, vou sair deixando na cabeça dele a ideia de que ele é o culpado. Está queimado em nome de Jesus. Acontece na Getsemane, acontece na Lagoinha, ontem aconteceu, acontece em Betânia, acontece na sua igrejinha, acontece em qualquer lugar. Eu não só quero ir embora, eu quero te deixar mal. E se você não for maduro, você fica mal. Porque nós achamos culpado, nós nos sentimos culpados, porque as pessoas não vivem as suas vidas em Deus. E a gente não pode viver a vida das pessoas. E nós temos que dar direito às pessoas de fazerem o que elas quiserem com a sua vida. E temos que entender que nós não somos seus donos. Deixa aí. Eu me lembro de uma ovelha que entrou no meu gabinete de uma outra igreja, que a filha pediu desesperadamente para que eu atendesse. Tentou suicídio 6 vezes. E aí ela estava dizendo, nem para me suicidar eu presto. Ela entra no meu gabinete, e a razão da tentativa de suicídio, o marido a deixou depois de 27 anos. Depois de 37 anos. Eu falei para os filhos, olha, já passou na mão do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra, não já? Ninguém deu jeito? Eu vou dar um choque de realidade da sua mãe, tá? Não é possível que ela saia daqui meio aborrecida comigo, mas eu preciso dar um buf para ela acordar. Um choque de realidade. Aí ela entrou no meu gabinete, me segue direitinho, diz que me ama e tal. Não, meu marido me abandonou, eu tentei o suicídio 6 vezes, porque meu marido me abandonou. Quando ela acabou, eu falei assim, poxa, que pena que a senhora não morreu. Devia ter morrido. Pô, ela regalou os olhos. Uma mulher que quer morrer por alguém que não quis viver com a senhora. Morra pelo seu cachorrinho, que toda vez que a senhora chega em casa, balança o rabinho para a senhora e faz festa. Se a senhora entra e sai 10 vezes tem festa. É assim ou não é, quem tem cachorro? Morra pelo seu cachorro, morra pelo seu filho, mas morrer por esse homem, por esse salafrário. Cara, ela foi. Por causa desse homem, a senhora tem que emagrecer, irmã. A senhora tem que ficar bonita. A senhora tem que ficar gostosa, irmã. A senhora tem que cair na vida e servir ao Senhor. A senhora tem que ascender. A senhora tem que mostrar para ele quem foi que perdeu. Meu irmão, eu curei a mulher, pastor.
Os filhos na semana seguinte falaram assim: pastor, que milagre que o senhor fez lá? Eu tirei dela o espírito de comiseração. A gente fica se comiserando por pessoas que foram embora. A gente fica se sentindo culpado por gente que não quis estar com a gente, com gente que causa divisão, com gente que não contribui. Como o Jorge falou, não faz nada, mas é o primeiro a comentar. Lá na nossa igreja, antes da gente receber novos membros, eu faço uma reunião de 4 horas com um grupo. Quer saber como é que começa a reunião? Te dou um bizu. Você não precisa me imitar. Graça e paz, todo mundo na reunião certa, tem várias reuniões acontecendo na igreja hoje, tudo bem? Tal. Aí o nome, vem de que igreja, irmão? E você vem de que igreja, irmão? E você de que igreja? Que benção ter vocês aqui, tal. Aí, por que você está vindo para Betânia? Pô, Betânia, você está vindo para Betânia, tal. Então, vamos resumir, vocês estão vindo para Betânia porque Betânia é uma bênção. Betânia é uma bênção, legal. Então, pois bem, vamos começar a nossa reunião. Betânia é uma bênção e você não é daqui. Vivemos bem sem você até hoje. Aí eu começo a reunião. Só no Tramontina. Fal. Aí eu vou mostrando que eles estão pegando literalmente um bonde andando. Esse bonde está na estrada há 55 anos. Vocês estão entrando no meio da história. Então respeita quem é primícia desse negócio, respeita a nossa história. Eu vou desconstruindo tudo. Mostro o que é pastoreio, o que é ser ovelha, o que é ser de Deus. Digo que eu não vou atrás de ninguém que não queira estar com a gente. Aí alguém sempre evoca a parábola da ovelha perdida. O bom pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Então o pastor tem que ir atrás de todo mundo. Então tá bom, vamos pro texto. Contou, estava faltando, não foi atrás do outro. Onde é que encontrou a outra? Aí estava no abismo. O que o pastor fez? Curou suas feridas, colocou nos seus ombros e voltou a redil. Pergunta exegética, hermenêutica, teológica. Essa ovelha estava ausente das outras porque não queria ou porque não podia. Ela não podia estar presente, ela não estava podendo andar. A ausência não era uma questão volitiva, não tinha a ver com vontade. Hoje nossas ovelhas não vêm, mas vão para o futebol, vão para a pipocada, vão para a sorvetada. Vou na igreja que eu estou magoado com o pastor, aí o pastor tem que ir atrás dela. Estou um mês sem a igreja, ninguém me veio visitar. A quantos quilômetros você mora da igreja? 1 quilômetro. Engraçado, a igreja para ir também é 1 quilômetro. Ninguém foi lá, vem você cá. Mas a gente vai alimentando a mediocridade da ovelha e elas vão crescendo com o que eu chamo de síndrome de imprescindibilidade. Eu sou imprescindível. Ninguém é imprescindível. Todos são importantes. Pastor Jorge morre amanhã, Getsemane segue. Eu morro amanhã, Betânia segue. Confundindo Betânia com Getsemane. Você morre e amanhã tem alguém no seu lugar. Ninguém é imprescindível. Todos importantes. Então, meu irmão, não tem vergonha de ser homem. Nem o Deus homem teve medo de ser homem. Um Deus homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Aí eu botei aqui: somos homens, apenas homens que desejosos de sermos vistos como Deus, nem homens plenamente conseguimos ser. Aí somos abandonados e fracassados. Vamos terminar. Uma outra lição que eu tiro daqui. Nesse texto de Jesus eu vejo um homem Deus, que mesmo sendo Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Um homem Deus que se recusou a ser homem, mesmo sendo Deus, sem comunhão com o Pai.
Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Estar com vocês é muito bom, estar com os meus discípulos é muito bom, o culto público é maravilhoso, a campanha é maravilhosa, mas eu e você precisamos ter um momento a sós. Nós precisamos estar sozinhos. Sabe por que é necessária a liturgia unigênita, pessoal, subjetiva? Porque na pessoalidade a gente não precisa de botar personagens. Aqui, vamos orar com o pastor João do Fogo Puro. Aí o cara imposta a voz: amado Deus, amantíssimo Deus Jeová, augusto Deus Jeová. Ele se ajoelha e diz: genuflexo na sua inacessível. Aí Deus deve falar assim: augusto Deus, genuflexo na minha presença, diante da minha inacessível graça. Falei: filho, você não fala assim normalmente. O que é isso aí? O que é isso aí que acontece quando você ora em público? Adoração, quando nós estamos aqui adorando, cara, eu falo assim: ninguém adora assim no quarto, né? Os personagens aparecem quando tem olhos sobre nós. Se tiver um par de olhos sobre mim, o personagem aparece. Agora, quando eu estou sozinho, o mesmo cara que ora augusto Deus, genuflexo, inacessível, ele senta lá no quarto dele, baixa a cabeça e chora e diz assim: pai, o bagulho está doido. Ah, Deus, aquele desgraçado. Tu sabes o ódio que eu estou sentindo, Deus. Você acha que Deus não sabe disso? Sabe ou não sabe? Ele só quer saber se você admite isso. Se você tem coragem de admitir quanto que você está com ódio, quanto que você está triste, quanto que você está chateado. Porque enquanto você ficar: eu não estou sentindo nada, o que vem de baixo não me atinge. Mentira, atinge sim. Claro que atinge. No quarto não precisa botar terno, não precisa falar difícil. Seja só você, simplesmente você. Orar com a esposa é importante, orar com os filhos é importante, mas nós precisamos ir ali orar. Jesus era Deus, mas enquanto foi homem, ele não quis de forma nenhuma ser sem comunhão com o Pai. E o nosso problema, irmãos, é como homens que somos, longe de sermos Deus, muitas vezes escolhemos como se Deus fôssemos viver longe dele. E a gente quebra a cara mesmo. Então deixa o Espírito Santo de Deus mostrar no teu coração nessa manhã. Ele sabe o que você está passando. Ele não se entristece, não se envergonha porque você está triste, fraco. O seu filho sentiu isso. Então não tenha vergonha de dizer que está doendo diante dele. Não tenha vergonha de dizer que você está desanimado, que você está com vontade de chutar balde. Porque o homem tem que ser muito forte para revelar sua fraqueza. O cara tem que ser muito macho para dizer que está doendo, irmão. Jesus, ele se humilha e na sua humilhação ele é exaltado. A gente, com medo de se humilhar, se exalta e acaba sendo humilhado mesmo. Jesus não abriu mão da oração. E olha que coisa interessante, terminei aqui, irmão. Olha como é que a oração funciona. Eu não entendo oração, viu, irmão? Eu só sei que funciona. Agora não me peça para explicar teologicamente, que eu não entendo oração. E se a gente pensar a oração, a gente não ora. Ó, fulano está doente. Vamos orar para Deus curar.
Aí a gente ora e o sujeito morre. Já orou para alguém que morreu? Já. Então orou para quê, irmão? A vontade de Deus. Amém. Vamos orar para Deus curar. Tá, e se eu não orar? Deus não cura? Não. Então ele morre por minha causa que eu não orei? Não é bem assim não, pastor. Não dá para explicar a oração. Mas no versículo 39, Jesus ora assim: se possível, afaste de mim o cálice. No 42, está escrito: já que não é possível. Mas peraí, de onde veio essa revelação que não era possível? Se o texto não diz que Deus disse a ele alguma coisa. Mas Deus já tinha revelado o coração de Jesus. E aprenda uma coisa no nome de Jesus. O que Deus tem para nós como corpo, Ele dá aqui, na comunhão dos santos. Mas o que Deus tem para nós como membro, como indivíduo, Ele dá para nós no quarto, em secreto. Se o seu quarto se reduziu a um mero dormitório, você nunca saberá plenamente o que Deus tem para você. Então nós temos que ir ali orar. Jesus era Deus e não abriu mão disso. Então que nessa manhã você possa voltar à comunhão com o Pai por coração. Oração não é oração apenas para tirar algo de Deus. Oração é para que uma vez na presença dEle, percebamos quem de fato somos. E sejamos isso para a glória do seu nome. Mesmo que o nosso destino seja a cruz. Então se eu tenho plena convicção de que é isso que Deus tem para mim, a gente vive isso com honra, com glória e com alegria. Então sai daqui, meu colega pastor amado, tentando ser mais humano do que santo. Porque santidade no Evangelho nada mais é do que a restauração da nossa plena humanidade. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais percepção de si. Quanto mais santo, mais acolhedor, mais gentil, mais verdadeiro, mais simples. E você vai ver que essa santidade manifesta na sua plena humanidade vai atrair um grupo de gente completamente diferente daquele que a gente atrai com a nossa pretensa santidade intocável. Porque nós atraímos da vida que nós ofertamos à vida. Bota aqui um punhado de alpiste, vai atrair passarinho. Se botar açúcar, vai atrair formiga. Se botar carniça, atrai urubu. Você atrai o que você oferece. Que Deus nos abençoe nessa manhã, amados. E que Ele nos faça voltar a ser gente como gente tem que ser. Que Ele nos ajude a vivermos uma vida mais verdadeira com Ele, mais simples. Que Ele nos capacite a tirarmos as máscaras sem medo. Que Ele nos capacite a nos livrarmos dos personagens. Que a gente volte a ser a gente. Amém, amados? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, essa palavra foi comigo. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você.